Paz de Cristo a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor André, da Igreja Primitiva. Estou aqui para trazer a você uma série de versículos que são usados por pastores legalistas para impor suas ideias, seus costumes como doutrina fundamental para a salvação. A Bíblia, ela nunca ditou regras de etiqueta. Ela nunca ditou regras de, melhor dizendo, não de etiqueta, mas de moda. Ela nunca ditou moda alguma. Ou seja, a Bíblia, ela não diz qual tipo de roupa que você deve usar. Por exemplo, algumas igrejas proíbem o uso de joias, como se fosse algo que apenas Jezabel usaria. E usam alguns versículos isoladíssimos, sem mesmo ver o contexto no próprio capítulo, onde está dito alguns tipos de versículos, que eles se baseiam para dizer que usar joias é proibido pela Bíblia. Mas vamos aqui analisar pela semântica, pela hermenêutica, se realmente a Bíblia está proibindo uma mulher usar moderadamente, porque isso sim a Bíblia fala sobre modéstia, sobre moderação, em tudo, equilíbrio. Mas proibir, será que a Bíblia estaria proibindo uma mulher de usar um biquíni discreto, passar um batom, uma maquiagem de leve? Claro, como eu disse, sempre moderadamente. Isso sim é uma característica cristã, o equilíbrio. Então vamos começar a falar, sem muita enrolação, sobre o primeiro versículo que é muito usado por pastores e segmentos legalistas, que é Gênesis 34, versículo 1 a 4. E diz assim: Deus instruiu Jacó a subir a Betel e construir um altar a ele, porque o Deus que lhe apareceu quando fugia de Esaú. Jacó então instruiu sua família a remover os deuses estrangeiros e se purificar. Preparando-se para a jornada, eles entregaram a Jacó seus ídolos e adornos, e eles enterraram debaixo de um carvalho em Siquém. Essa palavra está em Gênesis, vamos abrir aqui em Gênesis rapidamente, 34, verso de 1 a 4. Gênesis 34, verso de 1 a 4, que nos diz exatamente assim. Certa vez, 35 de 1 a 4. E disse Deus a Jacó: Suba a Betel, estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Versículo 2. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e todos os que estavam com ele: Livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifique-se e troque de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e os enterrou ao pé de uma grande árvore próximo a Siquém. Meus amados, vejamos o contexto dessa história. Eu poderia já avançar, e vou fazer sim esse vídeo, porque pode ser que você veja esse vídeo e não veja os outros. Então vou fazer uma menção aqui ao livro de Ezequiel, capítulo 16, e vou comparar com essa passagem aqui. O primeiro ponto que você tem que entender é ler o contexto todo. De onde vinha Jacó? Jacó vinha de 20 anos de servidão ao seu sogro Labão. 20 anos inserido na cultura familiar de Labão. 20 anos onde Labão habitava a terra de Padã Arã, que hoje é a Turquia. Provavelmente os estudiosos afirmam que é a Turquia. E ali havia uma trindade de deuses que naquele lugar se adorava, que era composta por sim, não sim, sim de afirmação, né? É o sim com M, o nome desse Deus, que é o Deus da lua, Ninurta, Deus da guerra, e o da agricultura, Ishtar, uma coisa assim, deusa da guerra. É provável que Jacó tenha sido influenciado por essas culturas. As suas mulheres eram dessa cultura, e elas levaram consigo, quando saiu da presença de Labão, vários ídolos e objetos que simbolizavam esses deuses. Naturalmente, esses brincos que ali foram entregues a Jacó eram brincos relacionados aos deuses, aos ídolos, porque na mesma categoria, na mesma semântica do texto, está incluído ali os ídolos de seus deuses, de seus pais ali, que era Labão. E quando Labão foi correr atrás de Jacó, no meio do caminho, Jacó tinha afirmado: olha, eu não tenho nada, não trouxe nada dos seus ídolos, porque Labão queria resgatar essas joias que tinham conotação idólatra. Provavelmente era uma imagenzinha no cordão, na pulseira, que ele queria resgatar, sendo que Raquel escondeu debaixo da sela do seu camelo esses objetos, e mais tarde Jacó descobriu que havia esses objetos amaldiçoados dentro do seu arraial, da sua tenda, e ali ele fez um altar e mandou tirar as roupas e se purificar diante de Deus. Nada tem a ver com o uso
de joias, porque a Bíblia ela vai mostrar isso para você. Quando o próprio Abraão deu à sua nora joias, brincos, pulseiras como presente. Então, se uma coisa é proibida por Deus, né, se realmente sair, se o fato estava nas joias, os brincos, então em nenhuma outra passagem você vai ver isso. Deus afirmando ou comparando o seu povo com joias, ou dando presentes para o seu povo em forma de joias, de pulseiras, de adornos, porque é isso que o texto está falando. Eles pegaram os adornos, enterraram ali, mas com certeza a conotação aqui era pelo fato de ser algo que era objetos que eram oferecidos, que tinham imagens de seus deuses, da sua trindade naquele momento. O motivo de Jacó se desfazer desses objetos não foi por causa do uso das joias em si, mas sim porque esses objetos estavam ligados à idolatria e tinha símbolos dos deuses pagãos. Usar esse texto, irmãos, isoladamente para proibir o uso de brincos, joias, é no mínimo uma desonestidade intelectual. É não analisar o texto, é não usar semântica, não usar o português, não usar a gramática, não respeitar a hermenêutica. Ou, se não for uma desonestidade intelectual, pode ser a falta do conhecimento mínimo de interpretação de texto. Aí tem que voltar para a escola. A Bíblia nos orienta, irmão, a examinar a Escritura e não apenas fazer uma leitura superficial. Ok? Esse é o texto. Agora, eu vou levar você a um texto para que você compare com o que eu estou falando aqui e não fique no seu pensamento a seguinte dúvida: poxa, isso é um pensamento dele, do pastor André, está isolado. Então vamos analisar aqui um outro trecho que se encontra no livro de Ezequiel. Vou fazer a leitura um pouco extensa, mas é necessário para que você entenda. Ezequiel capítulo 16, vamos ler então do versículo 6. Então, passando por perto, vi você, falando do povo de Israel, tá? Deus fazendo uma alegoria do povo com uma criança que foi achada abandonada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta do campo. Uma alegoria que Deus está aqui falando acerca de Jerusalém e do seu povo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda de quê? Das joias. Das joias. Deus comparou seu povo com joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. E fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, Senhor, e você se tornou minha. Agora vamos lá, o que ele fez depois que Jerusalém, o seu povo, se tornou dele? Ali fazendo uma alegoria a uma criança. A uma criança que cresceu, sendo uma menina, encontrou abandonada, banhada de sangue, e ele pegou, limpou, lavou, limpou, a menina foi crescendo, mas tornando moça, e ele adornou aquela menina para que cobrisse a nudez dela, pois já estava ficando uma mulher, e depois agora ele fala o que mais que Deus fez por ela. Essa criança, mais uma vez, é um povo de Deus, leia o contexto todo, você vai entender. Vamos lá. E se tornou minha, e eu a banhei. Deus a banhou com água. E ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Preste atenção. Eu as vesti de linho fino e cobri com roupas gargantilhas em torno dos seus pescoços. Olha, gargantilhas, coisa que a gente quase não usa, né? Não vê ninguém usando. Se for usar brinco, Deus já está cai matando, já dizendo que está no inferno. Imagina uma gargantilha. E Deus deu uma gargantilha. Agora vamos lá. Mais o que Deus deu? Vamos lá. Adornei-a com joias. Olha aí. Deus adornou seu povo com joias. Pus braceletes em seus braços Pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em seus pescoços. Mais uma vez falando sobre gargantilha. Dei a você um pendente, pus brinco em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e bordado. Você se tornou muito linda, uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações. Sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano. Depois ele vai seguir dizendo que o seu povo, pela sua beleza, ela se engrandeceu e começou a se prostituir com as nações. Então, o fato é que a alegoria que é feita aqui é que Deus adornou com joias. É inegável. O contexto aqui todo, se você for acompanhar, o pecado que Jerusalém cometeu foi a soberba e a promiscuidade, não
o embelezamento. Porque o embelezamento veio de Deus. Isso você não pode negar. Então, se lá atrás um legalista usa o texto de Gênesis 35, 1 e 4 para dizer que é proibido, aqui em Ezequiel parece que Deus tem o costume de adornar seu povo, as suas mulheres, com brincos. E para Deus fazer essa comparação, era porque era algo permitido e natural. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Liberte-se do legalismo.